Fala galera, esse é um vídeo do canal Sapiência e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre um tema que é motivo de debate, não é consenso no meio científico, no meio jurídico, no meio entre filósofos e tudo mais, mas se a gente for parar para pensar à luz do que a palavra de Deus tem a dizer sobre esse assunto e também à luz do que a ciência realmente estabelece como fato e evidência, a gente vai descobrir a resposta para essa pergunta. Por mais que ainda não haja consenso entre os cientistas, entre a comunidade científica, né? E também esse não consenso é fruto de um certo ativismo ideológico e político e até mesmo filosófico. O assunto desse vídeo é sobre quando começa a vida humana, quando a vida humana tem origem. Não origem lá há anos atrás, mas origem quando começa de fato a existir um novo ser humano, quando começa de fato a existir uma nova vida humana. Biblicamente falando, eu gosto muito desse texto, Salmo 139, e o Salmo 139 é uma revelação direta de como Deus cria uma nova vida humana, de como uma nova vida humana surge. E o Salmo 139 diz o seguinte, a partir do versículo 13: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Ou seja, biblicamente falando, a vida humana começa a existir a partir do momento da fecundação. A partir desse momento em que o espermatozoide entra no gameta feminino, no óvulo, e dá origem ao zigoto, é a partir desse momento que surge uma nova vida humana. Existe um corpo ali se formando, ou seja, existe uma vida ali se formando. Existe uma vida ali que, pela bênção, pela graça, pelo poder e pela genialidade incrível e infinita de Deus, passou a existir. Passou a vir a vida, a viver, né? Pela graça, misericórdia, bondade e poder de Deus. Então, a Bíblia responde essa pergunta sendo bem objetiva e direta. A partir do momento da fecundação, a vida humana tem a sua origem, tem o seu início, passa a existir uma nova vida humana ali. E cientificamente falando, quando a gente vai para as ciências biológicas, claro que, como eu disse antes, não existe consenso, até porque todo cientista tem seus pressupostos, tem seus preconceitos, tem posicionamentos pessoais acerca do que eles analisam, do que eles investigam, e ainda que digam serem imparciais, ainda assim eles têm posicionamentos também. E especialmente o posicionamento do evolucionismo, né? Porque a gente bem sabe que é uma cosmovisão. É uma cosmovisão, é uma visão de mundo. Mas quando a gente parte para ver o que as ciências biológicas têm a dizer a respeito disso, a gente vê que elas demonstram de maneira clara que a vida de fato começa a partir do momento da fecundação. Ainda que um cientista ou outro discorde disso, é fato que a partir desse momento, a partir da união dessas duas células, espermatozoide e óvulo, existe uma nova célula chamada zigoto, com um novo material genético e a partir desse momento, se não for interrompido de alguma forma, especialmente pelo aborto, vai se dar origem a uma nova vida, vai se dar origem a um novo ser humano, já está em desenvolvimento o corpo de um novo ser humano. Então é muito importante se observar tanto o que a Bíblia tem a dizer, quanto o que a ciência estabelece como fato. Independente da interpretação de muitos cientistas, grupos e movimentos sociais. O que a ciência estabelece como fato é que a partir do momento da fecundação, existe ali uma nova célula, um novo corpo em desenvolvimento e em crescimento, um novo ser vivo distinto da mãe e que está em desenvolvimento e crescimento.
No demais, eu espero ter respondido essa pergunta para vocês. Recomendo a leitura do Salmo 139, bem como que vocês estudem, aprendam um pouco mais sobre embriologia, fisiologia humana, genética, enfim, porque quando a gente para estudar a ciência de fato, e quando a gente usa a lógica, usa a capacidade mental que Deus nos deu para pensar, para raciocinar, para ponderar as coisas, fica evidente quando uma nova vida humana tem início, quando uma nova vida humana passa a existir. E a Bíblia é bem clara, a Bíblia revela aquilo que anos depois e atualmente, por meio das ciências biológicas, a gente percebe de maneira clara e evidente e que é fato, né? Que a vida humana começa a partir do momento da fecundação, do momento em que o espermatozoide se une com o óvulo, dá origem ao zigoto e começa a se desenvolver o corpo físico do ser humano, né? Porque pela Bíblia a gente entende que o ser humano não é somente corpo físico, mas também alma e espírito. Ou seja, já entra na questão da metafísica, da teologia e por aí vai, que são assuntos para outros vídeos. Mas nesse vídeo fica aí a resposta para a pergunta quando começa a vida humana. No demais, que Deus abençoe vocês e que esse vídeo sirva como um início, né, para quem se interessa por esses assuntos e também para quem estuda medicina, para quem estuda ou cursa faz algum curso na área de saúde, né? No demais, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, galera. Valeu!